E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes, estamos aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 8 de setembro de 2023. Tô aqui, né? Acabei de acordar, hoje não estou muito bem, né? Não tenho estado muito bem por essa questão de ausência mesmo de sentido, essa questão do niilismo, né? O niilismo é algo que, se por um lado nos faz ver a realidade, parece, né, que às vezes que o nosso cérebro não foi feito para contemplar a realidade. E aí é dureza, né? É a Black Pill. É além da Red Pill. Porque a Red Pill dentro dessa Matrix é simplesmente você acordar, né? Observar o controle que há sobre você, que existe sobre você. Mas a Black Pill é o niilismo. É a ausência total de sentido nesse sistema todo aqui, né? Então, por conta disso, hoje eu estou fazendo aqui o último vídeo do canal. Por quê? Porque ontem eu fiz o penúltimo vídeo do canal. Então, obviamente, hoje é o último vídeo do canal. Mas, apesar da pegadinha do malandro, não quer dizer que vai ser o último vídeo que eu vou fazer no canal. É questão de interpretação. Então, estamos aqui hoje no último vídeo do canal, mas não quer dizer que outros vídeos não irão vir, né? A não ser que eu morra hoje, né? Pode ser o dia 8 hoje de setembro, o dia da minha morte, mas não é o que eu pretendo. Então, eu fiz essa brincadeira, né? Ao mesmo tempo, para querer contextualizar aqui o vídeo de hoje, que é o sentido de fazer vídeos. Eu já acabei, né, com muitos canais, já tive muitos canais, já encerrei canais, eu já cheguei a ter um canal de mais de 6 mil inscritos, mas era um canal que também estava muito já prejudicado por questões do próprio YouTube, né? Quando o canal fica contaminado no YouTube, quando o canal fica sendo meio que perseguido, o único jeito é você tirar o canal fora, tirar o canal do ar, esperar um tempo, né, para poder renovar, porque praticamente todos os vídeos que eu fazia entrava com restrição, dava muito problema, né? Então eu fui aprendendo também que eu posso, que eu não posso falar no YouTube. Você tem que ter esse entendimento da política do YouTube, né? Tem que entender que isso aqui é uma ferramenta pública e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também, né? Já vi muita gente perdendo o canal aí. Eu nunca perdi canal, eu sempre encerrei o meu canal, mas já vi gente perdendo o canal porque não sabe o que pode e o que não pode falar. E também para você perder um canal você tem que levar strikes, né? Pelo menos eu acho que uns 2 ou 3 strikes, uns 2 ou 3 avisos. E tem pessoas que não conseguem entender como funciona. Tudo tem um código, né? E o YouTube não é diferente. Um código, inclusive, né? Como é uma comunidade, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Então, já vou aí, né? Tranquilizando as pessoas que pensaram que fosse o último vídeo que eu iria fazer no canal. Mas o título não é esse, né? O título é o último vídeo do canal. Como eu falei, o de ontem foi o penúltimo. O outro foi o antepenúltimo e esse é o último. Então, depois dessa brincadeira, né, gostaria de pedir aí aos amigos que estão entrando aí agora no canal, estão conhecendo, ou que já conhecem o canal, mas ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ajudem o nosso canal, ative o sininho das notificações. E uma coisa que eu gostaria de pedir também, né, eu não peço dinheiro, eu não tenho membros no canal, mas eu tenho o canal monetizado. Então, os amigos que quiserem ajudar aqui o nosso trabalho financeiramente, né, porque é um valor simbólico que a gente recebe do YouTube, canal pequeno, né? Se vocês quiserem nos ajudar, a forma de nos ajudar sempre é compartilhando os vídeos, o maior número de pessoas possível e
assistir as propagandas também. É chato, né? Mas se você deixar rolar a propaganda toda, eu só coloco propaganda no início e no fim do vídeo, não deixo propaganda no meio do vídeo. E inclusive isso até, né, dá mais recurso, mas eu não gosto. Né? No meio do vídeo eu acho que atrapalha o vídeo, eu acho que fica chato para quem está assistindo ter que ficar esperando propaganda no meio do vídeo. Então, mas se vocês puderem aí, os que quiserem participar de alguma forma ajudando o canal, assim, deixem a propaganda rolar, né? Assistam a propaganda toda, não pulem, né, a propaganda, que aí ajuda a gente aqui. Então, aproveitando essa situação, né, essa brincadeira do último vídeo do canal, eu vou falar hoje aqui sobre o porquê que eu tenho canal. Por quê? Por questão financeira não é, né? Porque não dá retorno, praticamente nenhum, né? Como eu falei, é um valor simbólico. 3 meses ainda não recebi nada. Talvez venha a receber aí, né, daqui a um mês, alguma coisa. Canais grandes, tem gente até que, né, porra, consegue viver disso. Mas com a proposta do niilismo vai ser muito difícil eu conseguir me sustentar com o YouTube, né? Mas, quem sabe, né, o canal até aumente, né? Mas é muito gradual isso, e a gente sabe como funciona. São estatisticamente muito poucos lilistas no Brasil e no mundo, né? Muito poucas pessoas que se interessam por esses assuntos de filosofia e tal. Eu, como sou uma pessoa que eu faço o canal para uma terapia também, né? E porque é uma coisa que virou tipo um hobby, praticamente um vício, né? Porque às vezes eu penso assim, não vou fazer vídeo hoje, mas vem uma ideia e aí dá vontade de fazer. Tem a parte também da produção, né, da edição. Eu gosto muito dessa parte, né, de assistir o vídeo, corrigindo algumas coisas, editando, né? Eu nem mexo tanto com isso, né? Eu faço só o básico. Eu tenho um programa de edição que já até é antigo, mas funciona muito bem, então, porque eu quero aqui, né? Tá bom, tá funcionando bem. Então, por que, né, que eu tenho vídeo? Já me questionaram sobre isso. Poxa, você é niilista, você não vê sentido em nada. Você é misantropo, como é que pode você estar no YouTube? Sabe, os pensamentos, que tem a ver, né? Eu sou misantropo, mas não quer dizer que eu não me comunique. Né? Misantropia é você ter uma aversão, né? Ódio, entre aspas. Aversão à sociedade por uma questão justificada, porque a sociedade do jeito que uma pessoa mais inteligente, mais lúcida, não concorda com a sociedade do jeito que é. Né? Tem ódio da corrupção, tem ódio das incoerências, da irracionalidade do ser humano, tem ódio, entre aspas, né, da religião. Essa aversão, né? Não ódio no sentido de violência, mas aversão, repulsa pela corrupção que existe em praticamente todas as esferas da sociedade. Então você tem um ódio, uma aversão pela sociedade, e você se afasta. Isso é misantropia. As pessoas acham que o misantropo é um cara maluco que se isola e não quer falar com mais ninguém. Ora, se tem pessoas que pensam como eu, obviamente que eu vou querer me comunicar. Não é? Com essas pessoas, é o que eu estou fazendo aqui. Então tem algumas coisas, né, alguns itens, até mesmo alguns tópicos, até mesmo para você que esteja pensando talvez em criar um canal, queria dizer algumas coisas aqui que são muito interessantes e que nos ajudam muito na nossa própria vida. Tendo um canal no YouTube, falando de coisas que você gosta, você tem que ser verdadeiro. No YouTube você tem que ser verdadeiro, porque mesmo que você queira ganhar dinheiro com o YouTube, ou queira ter uma proposta mais de entretenimento, tem que ser uma coisa que você gosta de fazer e que você sabe fazer bem. Não é? Não adianta nada você ver um nicho, sei lá, no YouTube, e você querer entrar por esse nicho ali para se dar bem, sem ter o conhecimento da área que você está entrando, sem ter o prazer, né, de falar sobre aquele assunto, conhecimento. Então, isso é importante, é a primeira coisa, né? Você tem que ver o que você faz melhor e o que você gosta de fazer. Qual o tipo de assunto que você mais domina e que mais te atrai, né? E no nosso caso aqui é a questão do niilismo, a questão existencial, a questão também, né, de observar os absurdos da sociedade, principalmente da religião, que contamina praticamente tudo, as relações são sempre baseadas em interesses,
os relacionamentos, tudo isso a gente aborda aqui. É uma coisa que eu gosto, né? Psicologia, sociologia, estudo comparado de religiões. A gente pode falar de tudo, né? Mas enfim, sempre com esse olhar mais filosófico, mais crítico. E aí, né? Quando você conhece alguma coisa, quando você adquire alguma informação, algum conhecimento, chega um ponto que você quer passar adiante isso, né? É prazeroso. Porque quem ensina o que sabe também aprende. É por isso que o professor é chamado de mestre, né? Ele é mestre porque ele está sempre falando naqueles mesmos assuntos. Então ele se torna um especialista, um mestre, e ele está sempre tendo retorno dos seus alunos. Tem alunos mais inteligentes que questionam, que botam dúvida até na cabeça do próprio professor, e o professor vai ter que estudar aquilo ali para dar uma resposta para o aluno, né? Ou reavaliar o seu conhecimento. Então quem ensina, aprende. É um toma lá da cá. Então, uma das coisas, né, como eu falei, de ter um canal é ter esse prazer de falar do que você gosta e de aprender ensinando o que você sabe. Esse é um dos pontos, né? Outro ponto muito importante é a questão de você trabalhar a sua argumentação, a sua retórica. Por quê? Quando você está diante de uma câmera, por mais que você só esteja olhando para uma câmera, como eu estou olhando aqui, você tem esse entendimento que você está falando com milhares de pessoas. A média aqui do pessoal que assiste os vídeos já está chegando aí a quase 3.000. Em um dia, né, às vezes, 2.500. O último vídeo nosso aí, no caso o penúltimo, né? Esse aqui é o último. O penúltimo vídeo nosso aí teve, em um dia, 2.500 visualizações. Então, a gente olha para uma câmera e a gente sabe que a gente está falando com as pessoas. Então, você tem que quebrar esse gelo, né, esse nervosismo, que é como se estivesse falando com uma plateia, e você começa a trabalhar toda a sua linguagem corporal também, né, os seus gestos, tudo isso, né, está comunicando alguma coisa. Então, você aprende isso também para falar fisicamente com as pessoas, para argumentar diante de uma discussão, de uma conversa, seja no seu trabalho, argumentar sobre qualquer tipo de assunto. Não é só sobre filosofia, não é só sobre niilismo, não é só sobre religião. Quando você aprende a arte da retórica, que é a arte de falar bem, a arte de convencer com argumentos lógicos, racionais, que não são mera opinião, e você muitas das vezes coloca o outro na berlinda, coloca o outro na parede, porque o outro não tem essa capacidade que você tem. Então, é um aprendizado ter um canal diário. Se você consegue fazer vídeos diariamente, você tem quando a gente repete muito uma coisa, você fica um especialista, né? Como eu falei, um mestre. Então, é importante isso. Isso ajuda muito também para as pessoas que são mais tímidas. Eu sou uma pessoa naturalmente tímida, eu sou uma pessoa naturalmente introspectiva, mas eu sou uma pessoa que eu sei me colocar, né? Eu aprendi essa arte, porque já que você tem essa condição, né, de timidez, tem essa condição de introspecção, se você deixar, os outros vão montar em cima de você, cara. Se a pessoa notar a sua timidez, se a pessoa notar a sua fraqueza, digamos assim, né? Notar que você é acuado, fica acuado com facilidade, se sente acuado, se sente oprimido, meu amigo, o nego vai montar em cima de você. Então, você tem que aprender essa arte da argumentação. Para mim foi muito bom aprender a falar bem. Você sempre está falando, exercitando como eu falei, sua retórica. Você consegue organizar suas ideias de uma forma melhor. E isso é bom também para a questão de estudo, né? Para a questão de quem está estudando, questão de redação. Isso é importante. Você está falando bem, automaticamente também você, a princípio, vai escrever bem, porque uma pessoa que se interessa em falar bem, se interessa em escrever bem, porque a gente está no YouTube, a gente tem que responder os comentários. Eu sempre gostei, né? Eu sempre achei muito importante você saber se expressar bem, principalmente de forma lógica, racional, com argumentos, né? Coerentes, e escrever bem, né? É muito bonito você escrever bem. Eu trabalho também numa área administrativa,
onde eu preciso, né, fazer ofícios, fazer, né, documentos. Muitas das vezes, esse documento que eu faço são para autoridades que estão acima de mim, que sabem muito mais do que eu, que conhecem muito mais do que eu, né? E você tem que tomar cuidado para não passar vergonha, né? Tem que saber escrever, uma coisa assim, que hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão escrevendo cada vez de forma mais errada e falando também de forma cada vez mais errada, né? Porque essa facilidade da internet, onde você abrevia muita coisa, né? Essa questão de preenchimento automático, isso eu não uso, eu não aconselho que ninguém use, porque você vai ficando burro, entende? É importante você não saber escrever certas palavras, porque até hoje isso acontece comigo, por mais que eu escreva, por mais que eu esteja sempre lendo, escrevendo e criando textos, mas sempre tem aquela palavra que você fica na dúvida. E aí o que você tem que fazer? Pô, se você tem um corretor, né, um preenchedor automático ali, é o sistema que está escrevendo para você. E você não memoriza essa palavra. Agora, quando você tem dúvida, vai lá e pesquisa a palavra, poxa, você aprende como é a palavra corretamente. Então isso é muito importante. Então esse também é um fator. Esse eu acho que é um dos principais fatores, essa coisa da arte da retórica, né? A arte de falar com as pessoas, de convencer as pessoas e de levar argumentos lógicos do que você está falando a respeito de qualquer assunto. Então funciona também como uma terapia para mim, né? Uma catarse, né? De poder botar as minhas ideias para fora, porque a nossa mente precisa, por mais misantropo, né? Por mais niilista que eu seja, mais não vejo sentido de nada, mas a comunicação é uma coisa que faz falta para qualquer ser humano. Comunicar as suas ideias, ver o retorno e entender que existem muitas pessoas também que pensam como você. Isso é importante ter essa empatia das pessoas por ideias que muitas das vezes são vistas dentro da sociedade com preconceito, porque por ignorância as pessoas acham que as nossas ideias são ideias de pessoas que estão com algum problema, quando na realidade existem muitos filósofos, né, misantropos, niilistas, e isso faz parte da contemplação da realidade, né? E estimula também a vontade de você buscar informação sobre o assunto que você vai tratar. Isso também estimula você a estudar, a estar sempre buscando coisas novas também para falar, né? Que isso é importante também. Estimula a criatividade. Então, ter um canal no YouTube tem todas essas vantagens. Também tem a vantagem financeira, que é menor, né? Mas também existe algum retorno financeiro. Por menor que seja, mais simbólico que seja, também estimula, né? Você ter um canal, você ter uma questão da monetização, amplia mais o seu canal dentro da esfera do YouTube, dá mais relevância para o seu canal é mais indicado. Por quê? Porque ele está com propaganda. Então, até isso, né? Até a questão de monetizar é importante para expandir. O canal colocar membros também, isso dá mais relevância. Talvez futuramente eu coloque membros, não sei. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não, porque eu acho importante que a coisa seja democratizada para todo mundo, né? Acho também dá oportunidade de alguém ser membro, querer ajudar o canal. Eu já tive preconceito com isso, mas hoje em dia eu vejo que qualquer coisa que for agregar valor para o canal, inclusive, né, algum retorno financeiro, é interessante. Então tem todos esses aspectos. A questão também de se divertir, né, que eu gosto de fazer, é divertido para mim, é uma coisa que me motiva a fazer um vídeo, é editar, e depois tem todo o processo, né? Tem esse processo aqui inicial, que sai às vezes com muitos erros, aí a gente tem que editar e tal. E depois ver o retorno, os comentários, responder os comentários, é legal pra caramba. Então tem vários fatores positivos para você ter um canal no YouTube. Porque é um trabalho, né? É um projeto. Mantenha sua mente ativa, sempre criativa e, acima de tudo, de acordo com o que você aborda, como é o nosso assunto aqui, que fala da vida particular das pessoas, do sofrimento humano, de que você pode sim ter um atalho, não precisa sofrer, aprenda com o sofrimento alheio, você não precisa passar pelo que o outro passou. E às vezes muda a vida de pessoas. Quantas pessoas já vieram aqui e deram relato, puxa, teu canal me ajudou, puxa, hoje eu estou com outra mente, eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente aqui não impõe nada,
A gente aqui não quer fazer proselitismo de nada. Se você está feliz, casado, seja feliz. Se você está feliz se enchendo de filho, seja feliz. Se você está feliz na religião, esse canal aqui não é para você. Entende? Então aqui entra, sai quem quer, né? As portas estão abertas para quem quiser entrar, ficar, se inscrever e também sair. Então tem essa coisa democrática, né? Que eu acho bem bacana em você ter um canal. Aí eu fiz essa brincadeira, né, inicialmente, que era o último vídeo do canal. E com esse contexto, né? Por que ter um canal? Por que eu fecharia hoje esse canal? Acabaria com esse canal? Para mim, hoje não faz sentido acabar com esse canal, porque eu só tenho aspectos positivos. Né? Não tem nenhum aspecto negativo, praticamente, em ter um canal, né? Mesmo porque, né, se tem algum aspecto negativo, talvez seja a exposição. Você fica exposto, né? Mas se você não fala nada demais, se você só fala a verdade, se você só usa, né, a coerência nos seus vídeos, você não tem o que temer, né? Então, claro, em todo lugar que você se expor publicamente, você vai criar amigos, vai criar inimigos. Isso aí é natural. Talvez seja o único ponto negativo é a exposição pública. Fora isso, né, existe um ponto positivo também muito bom, porque você acaba tendo várias amizades também e conhecendo muita gente interessante. E como é um veículo virtual, você está protegido das pessoas, né? Porque você cria amizade com várias pessoas em várias partes do Brasil. E pode ser que tenha até pessoas de outros países que falem a nossa língua e que nos assistem. Eu já vi gente aqui da África, né? Já vi gente aqui da Inglaterra também, falando da Inglaterra. Amigos aí que estão em outros países e que acompanham o nosso trabalho. Então, é muito interessante, né? Eu praticamente só tem pontos positivos. E hoje eu agradeço, né, por ter voltado a esse canal, por ter tido essa oportunidade de voltar. E agradeço pelo retorno de vocês. Porque o canal é feito por vocês, né? Eu dependo dos inscritos, dependo das pessoas que me assistem. Quanto mais pessoas me assistem, mais eu fico motivado, né, a buscar mais informação, a estudar, a trazer conteúdo, porque todo mundo quer evoluir, né, cara? Eu quero que o meu canal evolua, sabe? Eu não tenho essa humildade, eu não quero inscritos, como eu já pensei antes, né? Eu só quero propagar o conhecimento. Não, para você propagar o conhecimento, se você realmente quer isso, que é o meu desejo, básico aqui, propagar conhecimento, né? Se você quer fazer isso, claro que você tem que investir no seu canal, você tem que melhorar em vários aspectos. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e gostaria de pedir, como sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, nos dê o seu like se você gostou desse vídeo e se der aí, assista as propagandas, propaganda no final do vídeo, no início do vídeo, deixe rolar, né? Não pule a propaganda, porque isso nos ajuda, né? Inclusive, diante da plataforma, nos ajuda, porque propaganda vinculada expande mais, dá mais visibilidade para o canal. Então, fui.